Olá, pessoal, continuando a nossa aula, nós havíamos parado lá no artigo 1790 e eu terminei falando para vocês que se vocês forem ler de forma literal o que está escrito no artigo 1790, inclusive os colaterais, eles teriam disputa de herança com relação ao companheiro sobrevivente, tá? E por causa dessa discussão, né, que como nós podemos inclusive observar, se mostra injusta, essa questão ela foi suscitada e ela chegou para o STJ. E foi decidido no STJ que tem inconstitucionalidade, né, em alguns pontos desse artigo 1790. E só para encerrar, né, para vocês terem conhecimento de como é que ficou isso, eu coloquei um slide para vocês aí na sequência que fala o seguinte: o ministro Luiz Felipe Salomão, a partir de agora, né, a partir do momento que houve a decisão, que foi em 2017, o companheiro ele vai passar a concorrer com os ascendentes, que é o inciso 1, a depender do regime de bens adotados para a união. Então, quando a pessoa for fazer uma união estável, vai ficar considerando ali um tipo de regime, tá? Se foi no regime de comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial. Então, assim, ele vai ficar equiparado ao cônjuge, ou seja, nós vamos voltar a seguir o artigo 1829 no que tange ao cônjuge sobrevivente, companheiro, no caso, no companheiro sobrevivente e os descendentes, tá? Então, ele vai concorrer com os descendentes, a depender do regime de união. E também vai concorrer com os ascendentes, independente do regime de união estável que ele estava casado, que, ou seja, é a equiparação exatamente ao 1829, inciso 2. E, por fim, na falta de descendentes ou ascendentes, esse companheiro vai receber a herança sozinho, excluindo os colaterais até quarto grau, que são irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios avós, sobrinhos netos, enfim. Que antes eles concorriam, correto? Porém, agora eles foram excluídos porque foi declarado inconstitucional, que era muita diferenciação entre o cônjuge e o companheiro, né? Então, para igualar essas pessoas, houve essa equiparação e, na verdade, a gente vai seguir o artigo 1829, inciso 1, 2 e assim sucessivamente. O inciso 3, inclusive, no lugar do cônjuge, você pode falar também do companheiro, tá? Então, o que é possível concluir? Que o companheiro, assim como o cônjuge, ele não partilhará herança legítima com os parentes colaterais do autor, tá? Salvo se tiver alguma disposição em testamento, né, que o autor da herança quis deixar alguma coisa para o colateral. Caso contrário, vai tudo para o companheiro sobrevivente, porque ele está sendo equiparado ao cônjuge, tá? Ele está sendo equiparado como se fosse o marido ou a esposa do sobrevivente, né, do decújus, sobrevivente desse decújus. Então, o companheiro não concorre mais com os colaterais. Diferentemente do que estava lá no artigo 1790, houve esta alteração e não vai haver mais concorrência, ok? Ele fica com toda a herança, este companheiro. E daí nós passamos a um tópico muito importante da nossa matéria, que é o direito de representação. Nós já vimos algumas coisas sobre ele, né? Em aulas anteriores, até que a gente mencionou a sucessão por cabeça e por estirpe, e isso está vinculado ao direito de representação. Agora nós vamos trabalhar os artigos específicos do direito de representação, que é uma matéria importantíssima na nossa disciplina, tá? O primeiro artigo que eu coloquei para vocês podem reparar, é o artigo 1851, que ele fala o seguinte, ó: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos que ele sucederia se fosse vivo. O que ele está querendo dizer aqui? Que você tem uma pessoa pré-morta, ou seja, alguém que morreu antes
do autor da herança, ou seja, aquele que nós vamos discutir agora, morreu. Então, por exemplo, você tem lá o pai, 2 filhos e os netos. Um desses filhos do decujus, que está aqui no meio, faleceu antes do autor da herança, que é o decujus que está aqui, certo? E daí nós vamos ver de ter a sucessão para os netos. Por quê? Porque tem o filho pré-morto, ou seja, o direito de representação vai acontecer porque a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos que ele sucederia, ou seja, esse filho ia suceder do pai se tivesse vivo. Por isso que nós vamos chamar os netos. Por quê? Porque o pai já não está mais lá. E daí, em continuação, o artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. Isso é importantíssimo, tá? O direito de representação, ele está relacionado à linha descendente, ou seja, aquilo que está descendo, mas não na linha ascendente. Tanto é que nós passamos alguns exemplos em aulas anteriores falando do caso de haver, por exemplo, a avó e haver o pai, né? O pai de um lado e a avó do outro, né? E daí nós trabalhamos que nessa situação nós não teríamos a representação. E por que nós não teríamos a representação? Porque nós estamos diante de uma situação que ia exigir uma representação na linha ascendente. E isso não pode na forma da lei, correto? Isso não pode acontecer. Depois eu vou ver em qual aula ali que nós mencionamos, mas é um slide que eu trouxe para vocês que falava da morte do decujus e tinha a mãe viva e o pai pré-morto e o avô paterno vivo. E nesse caso, toda a herança vai para a mãe. Por que toda a herança vai para a mãe? Porque nós estamos diante de uma situação de direito de representação na linha ascendente, e isso não pode acontecer. Por isso que toda a herança vai para a mãe, porque o avô paterno não pode representar o pai pré-morto, tá? Eu até coloquei ali o enunciado para vocês. Se apenas um dos genitores for vivo e a ele devolver-se-á a totalidade do acervo, ainda que sobreviva os ascendentes do outro, pois existindo pai ou mãe do decujus, não herdam avós ou bisavós, tanto na linha materna quanto na linha paterna. Ou seja, por que isso acontece? Porque nós não temos direito de representação na linha ascendente, somente na linha descendente. E onde isso está? Está lá no artigo 1852, tá? E daí, na sequência, o que eu coloquei ali para vocês? Eu coloquei um exemplo do que pode acontecer no direito de representação na linha descendente, que é a linha permitida, né? O autor da herança, o A, ele tem 100% dos bens dele, né? A totalidade da herança para dividir entre os descendentes. Ele deixou aqui 5 descendentes: o B, o C, o D, o E e o F. Mas 2 desses seus descendentes, no caso o B e o D, por que eu sei que é o B e o D, tá? Porque aqui no exemplo eles estão com 2 tracinhos na frente. Eles estão pré-mortos, ou seja, eles morreram antes do decujus. Então, quando o decujus faleceu, que também tá com os 2 tracinhos ali, o B e o D já haviam falecido, ou seja, eles eram pré-mortos. O B deveria receber 20% da herança, o C 20, o D 20, o E 20 e o F 20, ou seja, cada um quinto da herança, né? Porque eles são em 5 filhos. Porém, o B e o D já haviam falecido antes do pai deles. Por isso, para quem que vai a herança deles? Vai para os descendentes, ou seja, para os netos do decujus. Só que aí, qual que é a diferença aqui que mostra justamente a sucessão por estirpe? O B só tinha um filho, no caso o G. Então, o B, ele vai suceder como se fosse o pai. Vamos lembrar aqui o artigo 1851, que foi o que a gente acabou de falar. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder,
em todos os direitos em que ele sucederia se ele fosse vivo. Então, o G aqui, que é o nosso exemplo, ele vai suceder no lugar do pai. Como ele é sozinho, ele vai suceder tudo que o pai sucederia se fosse vivo. Ou seja, o pai e o B tem direito a 20%, o G vai ficar com 20% no lugar do pai dele. O C tá vivo, fica com os 20%, e daí nós chegamos ao D. O D, ele tem direito a 20%, porém ele já estava pré-morto, ou seja, ele morreu antes que o pai dele, né? Nessa situação, os dois filhos dele, H e o I, vão suceder no lugar dele como se fosse ele. Mas como tem dois filhos, cada um vai ficar com 10%, ou seja, cada um fica com metade do que o pai receberia. Por quê? Porque o pai recebeu um todo unitário, que seria esses 20%. Mas como ele deixou dois filhos, vai dividir de forma igual para os dois filhos. Ah, mas aí você vai falar assim, mas peraí, por que um dos netos recebe 20% e por que o G recebeu 20% e o H e o I recebeu 10%, por exemplo? Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos diante de uma sucessão por estirpe. Direito de representação na linha descendente, que é a linha permitida, mas nós estamos diante de uma sucessão por estirpe, ou seja, nós temos netos concorrendo e filhos. Então, eles não estão ali na mesma posição. Como nós temos netos e temos filhos, ou seja, temos filhos mais aqui acima e netos mais abaixo, primeiro você separa para os filhos e dos filhos você subdivide para os netos, correto? Então, dos filhos você subdivide para os netos. No caso, o dele tem dois filhos. Se ele tem dois filhos, cada um vai ficar com metade do patrimônio que ele ia receber como herança, por isso 10%. O E e o F são filhos, estão vivos, e mesmo que tivessem filhos, não teria divisão. Por quê? Porque eles estão vivos, então cada um fica com 20%. E daí, na sequência, nós temos o artigo 1853, que fala o seguinte: na linha transversal, né, que é aquelas laterais, né, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido quando com irmãos destes concorrem. Então, nós estamos diante do direito de representação dos sobrinhos, ou seja, na linha transversal, nas linhas laterais, né, como se fosse a colateral ali, que ela tá de lado, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, ou seja, sobrinhos do falecido, quando com irmãos destes concorrer. Então, quando estiver concorrendo com os irmãos. Então, tá concorrendo irmãos com sobrinhos. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Ou seja, os representantes, aqueles que vão se colocar no lugar, né? Por isso, direito de representação, ele só vai poder herdar o que herdaria se o representado, se ele tivesse vivo, né? Até no exemplo anterior, a gente acabou de falar isso. O G, ele só herdou o que era correspondente ao pai dele, o B. Assim como o H e o I juntos herdaram o que era correspondente ao D. Então, o artigo 1854, ele fala exatamente isso. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se ele fosse vivo, ou seja, se ele estivesse ali na posição para receber a herança. Aí eu coloquei mais um exemplo para vocês, que é da sucessão por estirpe, que fala o seguinte: o autor da herança tem ali um patrimônio de 100%. O filho vivo recebe 50 mil e o outro filho pré-morto receberia 50 mil, ou 50%, né? E daí, o filho, ou melhor, o neto 1 recebe 25, porque o pai dele está pré-morto, e o neto 2 recebe 25, porque o pai dele também está pré-morto, que é o que a gente chama de sucessão por estirpe. Então, pessoal, o que a gente precisa lembrar aqui? Que nós estamos diante de situações que vai haver a sucessão por estirpe, também por causa do direito de representação.
tanto a sucessão por cabeça quanto a sucessão por estirpe, porque nós estamos trabalhando o direito de representação, ou seja, a colocação a pessoa se colocando no lugar do herdeiro para receber a herança. Então, ele só vai receber o que seria correspondente à cota-parte daquele herdeiro se estivesse vivo. Ele está pré-morto, porém, os herdeiros dele, no caso os filhos normalmente, né, vão receber a cota-parte que seria correspondente ao pai e vão dividir entre eles aquela cota-parte se tiver mais de um descendente. Então, pessoal, nós finalizamos mais uma aula por aqui e em breve nos falamos aí, vamos conversando pelo AVA. Qualquer dúvida, vocês me mandem e nós vamos dando seguimento, tá ok? Um abraço, até mais!